Ei pessoal, bom dia. Eu sou o Highland. O Jean me deu essa incumbência aí de passar a lição de hoje, na quinta-feira. A lição da semana tem como tema Sola Escritura, né? E a de hoje, quinta-feira, 30 de abril, tem como subtítulo especificamente dizendo Sola Escritura e Ellen White. Então vamos lá. Antes de a gente começar, seria legal a gente saber o que significa Sola Escritura, que é um termo latim que significa somente as escrituras. E quem é Ellen White? Ellen White é uma escritora norte-americana com diversos livros sobre variados temas. Religiosidade, boa alimentação, boa saúde, sexualidade, entre vários outros. A nossa ideia agora é discutir se os livros de Ellen White, os escritos dela, qual a ideia deles? Eles fazem alusão à Bíblia, eles chocam com a Bíblia, eles vão de encontro, eles refutam. Qual a ideia de Ellen White? Então, Ellen White, nos seus mais diversos livros, a Ciência do Bom Viver, Grande Conflito, Desejado de Todas as Nações, Profetas e Reis, vários. Ela sempre procura dizer que os escritos dela têm a base, têm direcionamento direto da Bíblia. Não tem nada que não esteja na Bíblia. Ela sempre diz que é como se fosse uma luzinha menor que leva para a luz maior, que é a Bíblia. Então ela sempre procura dizer, afirmar que ela não veio para somar nada, ela não é como se fosse um terceiro testamento, não. Tudo que ela escreveu está baseado, fundamentado exclusivamente na Bíblia. Então, pegando esse ganchinho, a gente vai para a pergunta de hoje, quinta-feira, que diz o seguinte, ó, presta atenção que é bem importante prestar atenção nessa pergunta, que não é tão fácil não, mas vamos lá. Por que é importante voltar à lei e ao testemunho bíblicos como as normas para o nosso ensino e doutrina? E a pergunta aqui nos dá para a gente, como referência, a gente lê Isaías 8:20. Legal, o que diz Isaías 8:20? Diz que a lei e o testemunho, se não falarem desta maneira, conforme a palavra de Deus, conforme essa palavra, jamais verão a alva. Ou seja, um alerta. Se a gente não tiver de acordo, se os ensinos, se os livros que nós estamos lendo de Ellen White ou de alguma outra referência profética não tiverem de acordo com a lei e o testemunho, nós também jamais veremos a alva. Isso é importante salientar, é o primeiro ponto da questão. Continuando, tem uma segunda pergunta e diz o seguinte: o que isso significa para o ministério dos profetas que não se tornaram parte do cânon bíblico? Ó, legal. O que significa cânon? Cânon é como se fosse um modelo, um molde, um exemplo, uma coisa a ser seguida, um padrão, entendeu? Então a gente, meio que parafraseando para ficar mais fácil a compreensão, vou repetir a pergunta. O que isso significa para o ministério dos profetas que não se tornaram parte do modelo bíblico? Olha só, Ellen White não é um modelo bíblico. Por quê? Porque ela não foi citada na Bíblia, justamente por isso, é óbvio. Então, aqui está dizendo que Ellen White, de novo, para ficar bem claro, que Ellen White não é um modelo bíblico, mas por quê? Porque ela não foi citada na Bíblia. Mas por que é importante esse texto? Porque o texto diz o seguinte: a lei e o testemunho, se não falarem de acordo com a palavra, com a Bíblia, jamais verão a alva. E Ellen White, o que Ellen White sempre procura falar nos livros dela? Que ela é a luz menor, que leva para a luz maior. Que os estudos dela são baseados exclusivamente na Bíblia, no Pentateuco, na lei, no testemunho. Então, sim, nós podemos usar os livros de Ellen White de forma que a gente pode aprender um pouco mais, expandir nosso conhecimento, tentar entender melhor a palavra de Deus. Então, que fique bem claro aqui isso. Para a gente fechar aqui, eu vou ler até fechando com o escrito dela mesmo. Diz o seguinte: enalteço a preciosa palavra diante de vocês nesse dia. Não repitam o que eu declarei afirmando: ah, irmão White diz isso, diz aquilo. Descubram o que o Senhor Deus de Israel diz e façam o que ele ordena. Através de onde? Através da Bíblia. Então, pessoal, espero poder ter ajudado vocês aí a compreender melhor essa lição da semana. Orem a Deus, peçam iluminação. Realmente não é um tema tão fácil assim de você ler de primeira e já entender. Então, peço a orientação de Deus e continuem firmes aí nessa fase tão difícil pra gente, né? Pro nosso Brasil, pro mundo em si. Então, um forte abraço aí, tenham uma boa semana. Obrigado aí, valeu.